Esse vídeo aqui é um videozinho mais tranquilo, não vai ter muita edição, muita graça. Ele é mais pra gente entender o algoritmo e ver ele executando, como se fosse um time-lapse um pouquinho comentado. Então, como que vai funcionar o algoritmo? Primeira coisa, você vai ter que dar um ponto inicial para ele, que é o lugar de onde ele vai partir. Desse ponto inicial, ele vai ver quais são as possibilidades de movimento que ele pode fazer. Que nesse caso, desse jogo, são 8 direções, né? Esquerda, direita, cima, baixo e as 4 diagonais. E ficar parado também é uma opção, já que a gente está levando o tempo em consideração. Então a primeira coisa que ele vai fazer é abrir essas 9 possibilidades e aí ele precisa escolher um ponto para ele visitar, para ele se mover, digamos assim. Na hora de escolher esse ponto dentre esses 9, primeiro ele não pode olhar os 9, porque senão isso vai explodir exponencialmente e daqui a pouco tem, sei lá, um bilhão de pontos para você olhar. Então você não pode olhar todos, você tem que escolher alguns pontos com uma certa sabedoria, com uma certa estratégia para você conseguir chegar no final da fase sem ter que olhar todo mundo, todos os pontos. Essa estratégia a gente chama de heurística, que é um critério. Você vai escolher, eu quero olhar o ponto que está mais perto da linha de chegada primeiro. Eu quero olhar o ponto que está mais distante. Você vai ter que pensar em umas heurísticas e testar. Aqui eu implementei 3 heurísticas. A primeira é a distância euclidiana, normal mesmo, a hipotenusa. A segunda é a distância Manhattan, que é uma distância normal também, só que ela não permite diagonal. Então se você quiser andar de um ponto para outro na diagonal, você vai ter que fazer lado, cima, lado, cima, lado, cima, então lado, baixo, você sempre vai se mover na horizontal e na vertical. Você não pode se mover na diagonal. E a distância wavefront, que ela é uma heurística um pouquinho melhor, dependendo do mapa, porque é o seguinte, de vez em quando a heurística euclidiana te engana, porque veja, você vai escolher sempre aquele que tem a menor distância para o final. Só que o final, o caminho que você tem que fazer pode estar na direção oposta do final, como é mais ou menos na fase 5. Na fase 5 você tem que andar em uma direção e o final tá para outra. E aí o algoritmo fica te puxando, fica te estagnando, tentando se aproximar do final, só que tem uma parede ali, e aí ele não consegue evoluir. Então a distância wavefront serve para isso. Ela é mais focada, ela vai direto pro final, sem ser enganada. O boost nos inimigos é simplesmente aumentar a velocidade deles, ali eu controlo. Quando eu acho que os inimigos estão muito devagar, que está muito fácil, eu aumento para ficar um pouquinho mais difícil para IA. Eu tô deixando um vídeo aqui na descrição que explica direitinho como que funciona a estrela tradicional, sem o tempo envolvido. Então dá uma olhadinha lá, que lá ele explica com animação, tudo bonitinho. Já nessa proporção de custo e Z, é o seguinte, custo é a heurística que eu estou usando, seja ela euclidiana, qual for. É o custo, é a distância, é o tipo de distância. Na hora de escolher um ponto, eu não posso levar em consideração só a distância, porque nesse caso eu tenho o tempo, e ali o tempo eu estou chamando de Z. O Z seria a terceira dimensão onde está o tempo. Eu não posso levar em consideração só a distância, porque senão o algoritmo fica louco, ele não leva em consideração o tempo e aí ele sai olhando qualquer ponto e ele não converge. Então eu tenho que levar o tempo em consideração no custo. Eu tenho que escolher não só o que está mais próximo da linha de chegada, quanto o que está mais baixo no tempo. Porque se eu quero um caminho curto, ele não pode ficar dando voltas e voltas e voltas para depois chegar no final. Eu tenho que olhar sempre os que têm menor tempo antes de olhar os que têm maior tempo. E eu fiz uns testes e o Z quadrado, que seria o tempo ao quadrado, ou seja, ele dá mais peso para o tempo do que para a distância, teve um desempenho melhor na hora de achar um caminho curto. Esse ficar parado era um teste. Se você desbloquear, ele não pode, ele não tem mais opção de ficar parado, então ele vai ter que sempre que se movimentar. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, também é sempre bom deixar essa opção aberta para você escolher, testar. Roda o algoritmo com uma opção, testa com a outra, vê qual ficou melhor. O peso da distância de destino é porque é o seguinte, na hora que a estrela vai escolher um ponto para visitar, ele vai levar em consideração duas coisas, a heurística e a distância que ele está da origem. É uma soma, heurística mais distância da origem. Aí esse peso distância-destino é o peso que a heurística vai ter em relação a essa distância da origem. Também parâmetro para calibrar, nesse caso aí não fez muita diferença esse peso, eu coloquei aí mais para verificar mesmo, porque eu estava tentando obter o melhor caminho, mas não deu muita diferença não.
Quantidade de movimentos é apenas a quantidade de pontos que faz parte do caminho dela, a quantidade de pixels que ela vai andar. Pontos para visitar são esses pixels vermelhos, essa mancha vermelha que percorre o mapa, são os pontos que ele ainda vai visitar. E os pontos visitados foi o que ele já olhou. E aí é basicamente isso, você vai começar na origem, você tem 9 possibilidades, você precisa escolher uma delas, porque não pode olhar todas. Na hora de escolher uma delas, você vai utilizar algum critério, o critério é completamente variável. Aí vamos supor, distância euclidiana, você vai olhar o ponto que está mais próximo da linha de chegada, vai visitar ele, e quando você estiver nele, você vai fazer a mesma coisa, vai olhar as possibilidades, vai pegar os candidatos, jogar na lista dos pontos para visitar e ver qual deles tem a distância euclidiana menor. Distância euclidiana mais a distância origem, né? Lembrando que são sempre as duas. No vídeo da descrição tá explicando isso direitinho. E é basicamente isso. Aí a única diferença foi que eu tive que adicionar o tempo, aí para isso eu tive que mapear a posição dos inimigos ao longo do tempo. Aí foi só colocar o tempo dentro da heurística, para o algoritmo conseguir convergir, e é isso. É isso. Fica aí agora com o time-lapse dele calculando o caminho. Repara que de vez em quando fica um vazio na mancha, assim, um buraco. Isso é uma projeção do futuro, ou seja, lá no futuro tem algum inimigo que está ocupando aquela posição, e como você não pode visitar uma posição que tem um inimigo, ele não entra ali, ele não visita, e se ele não visita, não fica vermelho. Aí fica esse buraco estranho, assim, esses vazios se mexendo. Thank you.